Olá pessoal, eu sou o pastor Zaqueu, sou um dos pastores aqui na Casa da Bênção e esse vídeo é para falar com você sobre a Páscoa, o significado, explicar a você cristão o que é a Páscoa. A maioria dos cristãos dos dias de hoje não sabe o que é a Páscoa, não tem ideia e acha que a Páscoa se resume em coelho e comer um ovo de chocolate. Vou mostrar para você dentro da Bíblia, dentro da Palavra de Deus, que a Páscoa ela foi instituída pelo próprio Deus. Sim, a Páscoa ela é instituída pelo próprio Deus para abençoar as nossas vidas. Então fique ligado que esse vídeo será incrível. Mediante a isso, se inscreva em nossas redes sociais, no YouTube, ative o sininho, passe para os seus amigos as redes sociais da Igreja Casa da Bênção Nova Serrana, que eu creio que todos serão abençoados mediante a isso, amém? Mas então, o que é a Páscoa? Então, eu não posso resumir a Páscoa aqui numa simples explicação. Livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 11, diz assim: Desta maneira comereis, lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. A Bíblia fala que a Páscoa, ela pertence ao Senhor e continua, porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde o homem até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. A instituição da Páscoa pelo próprio Deus se deu quando Israel ainda era escravo no Egito. Deus ele mandou 9 pragas, e na 10ª praga, que seria o anjo da morte, o anjo do Senhor passando por aquele lugar, por aquele país, todos os primogênitos morreriam. Antes que isso acontecesse, Deus avisou o povo que aconteceria e ele deu a seguinte ordem: pega um novilho de 1 ano de vida e o sacrifica, pega o sangue deste novilho e passa nos umbrais da sua porta, porque quando o anjo do Senhor vier sobre aquele lugar, ele não entrará. E deu-se assim a instituição da Páscoa. O que acontece? E qual é o significado da palavra Páscoa? Alguém sabe me dizer? Bem, eu vou dizer para vocês. O significado da palavra Páscoa é passagem. É isso mesmo, talvez vocês esperavam um nome mais bonito, mas o significado da palavra Páscoa é passagem. Por que passagem? Porque o Senhor passou pelo meio do seu povo e naquela noite houve morte, houve choro e houve pranto. Ou seja, o significado da palavra Páscoa é passagem. A passagem do Senhor, ou a passagem do anjo do Senhor por aquela nação, exterminando os primogênitos que não serviam a Deus. E Deus ele deu essa ordem a Moisés, para que Moisés passasse a ordem para todo o povo, para que eles pegassem um novilho, a família que não tivesse um se juntasse àquela que tinha, todos reunidos dentro de uma casa. Eles fariam uma ceia, eles comeriam desse novilho após passarem o sangue nos umbrais. Daí o anjo do Senhor desceu sobre aquela terra naquela noite e exterminou e tirou a vida de todos os primogênitos. Quando o anjo do Senhor passou pela terra onde os judeus habitavam, ele viu o sangue na porta e ele passou, por isso o nome Páscoa. E o Senhor Deus disse que aquele dia seria um dia para memorial perpétuo, ou seja, todos os judeus deveriam comemorar aquele dia, que foi o dia que Deus o tirou da escravidão. E o mais interessante nessa história é que eles comemoram a Páscoa, eles comemoram a liberdade deles ainda cativo, eles ainda se encontravam escravos. E eles comemoraram a Páscoa com fé, acreditando que Deus era poderoso para tirá-los daquele lugar de escravidão. Mas por que o anjo da morte ele não entrou? Enquanto o povo judeu eles comiam da Páscoa, eles comiam do cordeiro, naquela noite o Senhor ele desceu até o Egito e ele feriu o Egito e houve grande pranto naquele lugar. Enquanto um povo que servia a Deus festejava, outro povo sentia tristeza por causa da morte. Daí se instituiu a Páscoa. Mas não fica só aí não, vamos continuar. Êxodo capítulo 12, versículo 43 disse assim: Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Olha só que interessante. Era tão reservada ao povo de Deus a Páscoa que não era toda a nação, não era todas as pessoas que podiam participar, somente aquelas pessoas que serviam a Deus, que carregavam a bandeira de Deus. Porém, a Páscoa não era para povos pagãos, era somente para aqueles que serviam ao Deus vivo. E aqui no versículo 46 do capítulo 12 diz o seguinte: o cordeiro há de ser comido numa só casa,
da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Mas por que o Senhor mandou não quebrar o osso e nem tirar ele para fora da casa? Porque que o próprio Senhor Deus já estava apontando para Jesus Cristo. Sim, se você se lembra, na crucificação do Senhor Jesus, nenhum osso dele foi quebrado. Ele não teve nenhum osso quebrado. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Mas antes de chegar ao Senhor Jesus no Novo Testamento, eu gostaria de te ensinar uma coisa. A Páscoa, ela faz parte das 3 grandes festas dos judeus. São 3 grandes festas anuais que eles têm. A festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos Tabernáculos. A Páscoa é uma das 3. Ela é a primeira de todas elas. E Jesus, ele foi crucificado numa Páscoa. Nós já iremos lá para ler sobre isso. Então lembre-se, a Páscoa ela foi instituída no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, pelo próprio Deus, para libertar o povo de Israel na noite em que o anjo do Senhor passou ceifando vidas em todo o Egito. E Deus ele preservou a vida dos seus filhos. Ele instituiu a Páscoa e cada cidadão judeu teria que imolar um cordeiro e passar o sangue na sua porta. Não se esqueça disso porque é muito importante para nós cristãos. Bem, o cordeiro imolado na Páscoa, bem assim como lemos no livro de Êxodo, capítulo 12, e no livro de Levítico, representa Cristo Jesus. Isso mesmo. Aquele cordeiro, o sangue daquele cordeiro salvou toda uma população de ser extinta, os primogênitos de serem extintos. E trazendo no Novo Testamento, aquele cordeiro, o sangue daquele cordeiro derramado, representa o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Em João 1,29 diz o seguinte: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que o Senhor Jesus era chamado de Cordeiro? Porque o Cordeiro era o principal dos animais em sacrifício a Deus para tirar o pecado dos homens no Antigo Testamento. E aqui no Novo Testamento ele é chamado de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque assim como o sangue de um cordeiro foi derramado no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, o sangue de Jesus seria derramado aqui. Vamos comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Olha só que interessante, aqui fala que Jesus como nosso Cordeiro Pascal, ou seja, aquele que teve o sangue derramado para que pudéssemos ter vida. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. A Páscoa ela é representada por Cristo Jesus. Nada além disso. Não é por um coelho, não é por um símbolo, não é por um ovo de chocolate, mas pelo Senhor Jesus que derramou seu sangue para que a ira de Deus não caísse sobre os homens. E Paulo continua: por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. A festa da Páscoa no Antigo Testamento, ela era celebrada com o cordeiro, mas também com os pães asmos. Pães asmos é aquele sem fermento. E aqui Paulo faz uma analogia, né? Mas esse fermento aqui, ele está falando da nossa vida com Deus, do nosso coração não ter esse fermento que contamina, ou seja, os pães asmos, purificados diante de Deus. Se você crê em Cristo, se você está em Cristo, pode ter certeza que Cristo é o seu Cordeiro Pascal, aquele que derramou sangue pela sua vida. E este é o momento de nos alegrar. O momento da Páscoa é o momento de se alegrar, não porque você vai ganhar um ovo de chocolate da Cacau Show, não por isso, mas porque o Senhor Jesus derramou o sangue dele de cordeiro pela sua vida e pela minha vida. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte: vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Essa misericórdia que nós alcançamos, ela foi alcançada mediante o sacrifício de Cristo na cruz. Mas por que eu estou falando do sacrifício de Cristo na cruz? Porque o sacrifício de Cristo na cruz, ele é o cumprimento da Páscoa de Deus. Deus ele preparou essa Páscoa e o fim dela seria o sacrifício de Jesus na cruz, derramando todo o seu sangue para que nós pudéssemos ser livres e ter uma vida eterna.
Lucas 22:14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com eles os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Por que Jesus disse isso? No seu último dia antes do sofrimento, ele reúne os discípulos na festa da Páscoa. Eu gostaria de lembrar que a Páscoa dos judeus no Antigo Testamento não era só num dia, só no domingo. Era uma semana toda de festa. Jesus reúne ali os seus discípulos na semana da Páscoa. E ele diz o seguinte: pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Foi a última Páscoa de Jesus na terra. E ele se junta com seus discípulos e ele tem um momento aqui muito poderoso. E se você continuar lendo, você vai ver que no dia da Páscoa, Jesus ele participou da ceia. Sim, a ceia que nós chamamos de Santa Ceia do Senhor, que celebramos todo segundo domingo do mês. Ela se deu na época de Páscoa com Jesus e os seus discípulos. Olha só que poderoso isso. Então, o que você tem aprendido até agora sobre Páscoa? Páscoa, ela não é uma festa pagã. Ela é uma festa instituída pelo próprio Deus para mostrar, para demonstrar que ele era poderoso para libertar o seu povo, para tirar o povo de Israel escravo de dentro do Egito. E no Novo Testamento, a Páscoa significa que o Senhor Jesus, ele morreria naquela cruz para nos libertar dos nossos pecados, não para nos tirar de uma nação, mas para nos tirar das trevas e nos transportar para a maravilhosa luz. Olha só que bênção de Deus. O Senhor Jesus, ele nos tira de um jugo de escravidão, para que nós possamos viver em liberdade, viver uma vida eterna, viver uma vida com Cristo Jesus. Jesus, ele comemorou a Páscoa com seus discípulos, ou seja, ele estava comemorando o seu martírio. Ele junta ali com as pessoas a quais ele amava para comemorar o seu martírio. Ele sabia que nas próximas horas ele seria preso e ele morreria de morte de cruz. A minha Páscoa, a sua Páscoa, ela é celebrada com alegria nos dias de hoje. Porém, o sangue do Senhor Jesus, justo, inocente, perfeito, foi derramado para que você pudesse ter alegria nos dias de hoje. Ele foi traído, ele foi moído, ele foi oprimido. Tudo isso para que nós cristãos pudéssemos nos dias de hoje nos alegrar no dia de hoje. Lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, durante a sua crucificação, ele diz assim: está consumado. Ao dizer essas palavras, está consumado, naquela cruz de braços abertos por mim e por você, a Páscoa que Deus instituiu, ela terminou ali em Cristo Jesus. Ela se cumpriu em perfeição em Cristo Jesus, quando ele diz: está consumado. Eita glória! Eita! Ao dizer está consumado, ela abriu as portas para mim e para você. A porta da salvação, a porta da graça, ou seja, a Páscoa nada mais é para nós do que libertação. Ser libertos de um jugo de escravidão e de pecado mediante ao sangue de um justo e inocente, o Senhor Jesus Cristo. Mas aí você está se perguntando, mas e o coelho e o ovo de chocolate? Bem, eu digo para você que mediante a história perfeita e maravilhosa da Bíblia Sagrada, essa questão de coelho ou de chocolate, isso não nos importa. Por mais que seja algo pagão, isso não vai acrescentar nada nas nossas vidas. Sim, compre ovo de chocolate para sua família. No domingo faça um almoço, junte a sua família, convide o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para estar aí na sua casa. O Senhor Jesus Cristo com você, com sua família, com seus filhos. Coma ovo de chocolate, seja feliz, mas isso não é maior do que Cristo. Isso não pode ser maior do que Cristo. Então, no domingo de Páscoa, convide o Senhor Jesus para entrar na sua casa. Convide o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para tirar o seu pecado, para tirar o pecado da sua família, para trazer paz para dentro da sua casa. Este é um momento de paz. E neste momento de pandemia, esse momento de tristeza, onde parece que o anjo do Senhor está passando e ceifando vidas na terra, ou Satanás, acredite no que você quiser acreditar, mas vidas estão sendo tiradas, coloque um pouco desse sangue do Cordeiro aí na sua porta, espiritualmente falando, dobre os seus joelhos, ore a Deus, clame com a sua família, não se preocupe com coisas externas, com questões externas, preocupe-se com a sua casa, com a sua família, assim como o Senhor mandou fazer no Antigo Testamento. Entra para dentro da sua casa,
pegue nas mãos dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, ore ao Senhor, peça a Ele que o anjo da morte não venha passar sobre a sua casa, peça a Ele que a misericórdia de Deus venha ser derramada sobre a sua casa, que nenhum dos seus venha ser ceifados, que o Senhor Jesus Cristo, que derramou o sangue naquela cruz por você e por mim, Ele possa estar aí, que Ele possa te proteger, te livrar sua família em nome do Senhor Jesus. E que essa Páscoa, bênçãos do Senhor seja derramada sobre você e sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê o seu joinha, dê o seu like. Se você não entendeu o que é a Páscoa, se eu falei muita coisa e você não entendeu, entre em contato conosco que nós teremos o prazer de te ensinar sobre isso. Se você não gostou, acha que não tem nada a ver, escreve aí também. Nós aqui somos imparciais, mas a intenção aqui era trazer o que é Páscoa dentro da Palavra de Deus. São muitas informações, mas eu espero que tenha aumentado o seu conhecimento a respeito de Páscoa. Lembrando, siga as nossas redes sociais, Instagram, YouTube, compartilhe com seus amigos e seja abençoado por essas palavras em nome do Senhor Jesus.